Bom, eu vou falar hoje desse livro, chama Team Topologies, ou Estruturas de Times. Esse livro, ele foi escrito por essas duas pessoas aí, Matthew Skelton e Manuel Paes. Eles estudaram diversas empresas, né, e começaram a catalogar como essas empresas estruturavam os times de tecnologia delas e quais eram as fases que elas passavam com esses times, né? Como elas modificavam esses times, como esses times interagiam uns com os outros. Então, algumas das empresas que eles citam é Netflix, são Ericsson, Spotify, Amazon, mas ele também cita várias dezenas de outras empresas menos conhecidas, né, vamos dizer assim, e quando ele cita, ele sempre faz uma espécie de entrevista com o diretor de tecnologia e o cara conta, pô, como que eles estavam lá com 4 pessoas, depois com 30, depois com 80, o que ele foi identificando de problema, como ele foi modificando os times, como os times interagiam, o que dava errado. Então tem bastante casos assim ao longo do livro de outras empresas, né? Mas ele passa por várias empresas. E aí eles começaram a catalogar quais eram os tipos de times de tecnologias que existiam e quais eram as formas deles interagir. E eles chegaram em 4 tipos de time e 3 formas deles interagir com os outros. Que são esses 4 tipos aí que a gente vai ver hoje, que é o String Aligned, o Enabling Team, Complicated Subsystem Team e o Platform Team. E a forma de interação entre eles, que é colaboração, facilitação e as a service. E uma coisa que eu achei muito legal nesse livro é que como ele tem 8 capítulos, mas você não lê o 1, o 2, o 3, o 4. O como ler dele é diferente. Ele te dá várias sugestões baseado no que você está querendo saber mais. E aí, com isso, ele te diz o que você deveria ler. Então, por exemplo, ele fala, eu gostaria de entender mais sobre os tipos, sobre os diferentes tipos de time e como eles se relacionam. Então, lê o capítulo 1, que é uma visão geral, o capítulo 4, que é topologias estáticas, e o capítulo 5. Eu preciso dividir um grande sistema monolítico. Então, lê o capítulo 6 e o capítulo 3. Eu gostaria de melhorar a arquitetura de software. Então, lê o capítulo 2 e o capítulo 4 e o capítulo 6. Sabe? Então, não é um livro que você lê um capítulo após o outro. Você meio que vai pelo que você está pretendendo saber mais no momento, né? Quase que uma consulta. E aí ele fala mais várias outras formas de ler esse livro. Eu gostaria de aumentar a eficácia de um time, ou como eu evoluo um time para atender agora as mudanças do negócio, sei lá, uma parte do seu negócio que muda muito, como eu evoluo esse time. E aí ele vai sugerindo a forma de você ler, né? Então você não lê um, dois, três, quatro. Foi a primeira vez que eu li um livro desse jeito, que não é em sequência. Então, pô, por onde começar? Eu vou começar, cara. Eu nem sabia que existia 4 tipos de time de tecnologia, né? Então eu gostaria de entender mais sobre os diferentes tipos de time e como eles se relacionam, né? Eu acho que é a base, assim, para você ler os outros. Então a gente vai passar pelo capítulo 1, 4 e 5. Ele começa citando os gráficos organizacionais, né? Que é mais ou menos parecido com esses aí. E toda empresa tem um desse. Nem que seja por questões burocráticas, todas as empresas têm um tipo de gráfico desse, para poder mostrar como está ali estruturadas as pessoas que trabalham lá. Mas esse gráfico não diz nada para a gente sobre como esses times aqui estão se relacionando, como essas pessoas se comunicam, quem depende de quem, para que lado que vai o trabalho, porque a comunicação ela não é de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima. A comunicação ela é mais parecida com isso daqui, né? É todo lado para todo lado, tem ali aquele grupo que está isolado, que não está comunicando com ninguém, e então esse gráfico não serve para isso, né? Ele não te ajuda a entender como é que seus times estão se comunicando, nem a identificar onde é que estão os gargalos, né? Nem qual é a ordem que as coisas seguem ali. Então não te dá visibilidade. Então esse tipo de gráfico não te ajuda com isso. E aí ele cita um livro, que é desse cara aí, Niels Paflin, não sei falar o nome dele, esse livro chama Organize for Complexity. E esse livro passa por 3 estruturas, né? A estrutura mais tradicional, é quase esse gráfico que a gente acabou de ver. Uma estrutura mais informal, que é todo mundo comunicando com todo mundo para todo lado, né? Meio que bem informal mesmo.
E uma outra que ele chama de estrutura de criação de valor, que é alguns grupos, e esse grupo comunica com outro grupo, né? Então, as pessoas são divididas em grupos e esses grupos falam com outros grupos, né? Não é totalmente informal que nem essa, mas também não é tão formal que nem essa. E aí esse livro passa mais disso, mas a gente não vai entrar tanto nessa parte. Qual que é a abordagem do livro, né? Como que ele... Para que ele nasceu, né? O foco dele maior é que você possa entender quais são esses tipos de interações e de times e como estruturar para você conseguir adaptar mais a sua estrutura de acordo com o seu cenário, né? Então, o que você precisa levar em consideração quando você vai mudar os seus times, né? E uma coisa que eu achei legal que ele fala também é que ele quer, com esse livro, ter uma abordagem mais humanista para criar e rodar software, né? E por que humanista? Porque ele fala muito de carga cognitiva. Eu não sei quem aí já ouviu esse termo, carga cognitiva. A primeira vez que eu vi esse termo foi num outro livro chamado The Effective Engineer. Mas carga cognitiva é basicamente o esforço que você gasta para executar alguma tarefa. Então, vamos pensar no computador, por exemplo. O computador, você abriu o seu Visual Code lá, ele está rodando de boa. Aí você abriu mais um software, está rodando de boa. Abriu mais um, está rodando de boa. Aí daqui a pouco ele começa a rodar mais lento. Ele começa a ficar sobrecarregado, ele tem que lidar com muita coisa. Então a carga do computador está aumentando, ele começa a performar pior, começa a ter coisa que trava, né? Isso é a carga cognitiva, né? O nosso esforço mental para lidar com as coisas. Nesse livro que eu ouvi falar disso, tem até uma pesquisa, né, de 98 que fala sobre isso, né, uma pesquisa da psicologia mesmo, que fala, pô, o quanto de tarefas você consegue manter em memória, quantos contextos você consegue trocar sem que isso aumente muito a sua carga cognitiva e você passe a performar mal, né, porque você não consegue lidar com aquilo. E ele leva isso para os times, né, então ele fala muito sobre carga cognitiva voltada para times, né, quais são as responsabilidades daquele time, para qual domínio aquele time está olhando, né? Porque quando a carga cognitiva de um time aumenta, aquele time passa a performar mal. E quais são os indícios que aquele time está com uma carga cognitiva alta? A priorização fica difícil. Então, quem nunca foi num planning que tem duas, três coisas que são muito prioritárias e aí você não sabe qual escolher, né? Porque uma se agrada A, outra se agrada B, outra se agrada C. As três são importantes, mas você só vai conseguir fazer uma por vez, né? Então, a primeira coisa que o time está com muita responsabilidade, que ele está com uma carga cognitiva alta, é que priorizar torna-se algo difícil. Aquele time torna-se um gargalo, então toda vez que tem que passar algo por ali, demora mais para sair e outras pessoas ficam esperando. Consequentemente, ou a qualidade da entrega vai sair, ou vai sair atrasado, e isso vai gerando desmotivações nas pessoas, né? Então ele bate muito durante todo o livro, ele fala muito sobre carga cognitiva, né? Quando ele vai falar lá de contexto, de limites, que é um outro capítulo, ele passa bastante por carga cognitiva, né? E por que é importante você mapear a carga cognitiva de um time quando você está definindo, né? Porque isso vai dizer qual é o tamanho que o time precisa ter para lidar com aquela carga. Você tem que ter 5 ou 2 pessoas, ou 3, ou 8. A quantidade de responsabilidades daquele time, o que é a responsabilidade dele, e até onde vai o limite dele com os outros times, né? Então isso ajuda a distribuir e você consegue deixar os times com um bom fluxo de trabalho, porque eles têm responsabilidades e uma carga que é o suficiente para o time carregar bem. Então ele entra nas topologias estáticas, né? Então ele começa falando uma coisa que é até um pouco óbvia para a gente, que ele cita esse livro aí, que é, ao invés de estruturar seu time de acordo com o conhecimento técnico ou atividades dele, organize o time de acordo com as áreas de negócio. Aí, para quem achou que não ia ter o modelo Spotify, vai ter sim, mas vai ser pouco. O que é o modelo Spotify? Né? Um artigo que ficou muito conhecido, já tem mais de 10 anos esse artigo, se eu não me engano, que fala lá, tem que ter times pequenos, com pessoas de diferentes habilidades, olhando para uma missão, entre 5 e 9 pessoas. Né? É o básico lá do modelo Spotify, desse artigo que saiu lá. Aí você tem lá os squads, você tem o tribe lead, ou chapter leader,
Aí várias pessoas, vários squads pertencem a uma tribo, que é uma mesma missão, vamos dizer assim. Quando você tem um conjunto de pessoas de um mesmo squad olhando para alguma coisa, você tem um chapter. Quando você tem um conjunto de pessoas de squads diferentes, você tem uma guilda, né? E eu descobri até que você tem a aliança, né? Que é quando você tem várias tribos olhando para um mesmo objetivo de alguma forma, isso forma uma aliança, que daí tem o head de TI, o head de produto e o head de design. Então vai longe, né? O modelo Spotify. Mas isso daqui, se a gente for desenhar de uma outra forma, aqui estão os squads, aqui está a tribo, aqui está a guilda, né? Indo de uma tribo para outra, e aqui estão os chapters, né? Que lembra bastante aquela estrutura de criação de valor que é citada num outro livro lá, Organize for Complexity. Mas a gente não está aqui para falar de modelo Spotify, né? Qual que era um dos problemas, né, que aconteciam aí nas estruturas mais tradicionais? Você tinha aquela esteira, né? O Celso até falou um pouco dela no ano passado. Que é, você tem a equipe de desenvolvimento, terminou de desenvolver, passa para a equipe que vai fazer os testes, aí passa para essas duas últimas fases aqui, a gente pode entender como a fase que coloca em produção e monitora, né? E qual é o problema dessa esteira, né? É que, primeiro, gera silos de conhecimentos, então tem áreas ali que só ela sabe o que faz, e a outra só ela sabe o que faz, só ela sabe o que faz. Tem muita interação entre os mesmos times, então desenvolvi, joga para teste, teste volta para desenvolvimento, mas desenvolvimento já começou uma outra coisa que vai jogar para teste, e tem muita interação, muito atrito ali entre os times. E ele fala que, e também tem uma coisa muito importante que é você não aprende com o processo, né? Então, por exemplo, o time de desenvolvimento não aprende com as coisas que está rodando em produção, seja com monitoramento de UX, de ver o cliente como ele usa, seja com performance, seja com erros, porque quem tem esse conhecimento é quem está olhando lá em produção, que vai jogar uma demanda para dev não vai nem saber onde está vindo. E a mesma coisa acontece com os outros, né? Então acaba tendo silos ali de conhecimento. E aí ele propõe que, na real, o seu time tem que ser desenhado para conseguir levar isso até produção, né? Foi quando emergiu, lá em 2009, a cultura DevOps, que era mais ou menos para tirar essa fricção que tem entre as áreas, né? Então tem entre Dev e Ops, mas poderia ser segurança, redes, QA, depende ali das áreas que estão envolvidas na sua empresa. Com o aumento do desenvolvimento ágil, isso foi ficando cada vez mais necessário, né? Não dava para você desenvolver e ficar pondo na fila de ops, sabe? Tinha que ser alguma coisa um pouco mais rápida e acabava gerando muita fricção. Então foi uma cultura que foi surgindo ali por 2009, que era mais ou menos nessa linha de você ter o time voltado para esse tipo de coisa, né? Que eram os features teams, né? Que é uma ideia de você montar um time que vai pegar uma ideia e jogar ela em produção e acompanhar ela. Até monitoração, disponibilidade, toda essa parte, né? É um time que cuida de tudo isso. Desde a ideia lá na sua concepção inicial até ela estar em produção e sendo evoluída. Mas ele alerta que esse tipo de time, você precisa considerar algumas coisas. Primeiro, você precisa ter uma maturidade de engenharia alta, porque geralmente são times que passam por vários projetos que eles não são donos. Então, você precisa garantir que seja um time que consiga manter os padrões de código, de refatorar, de entender o negócio para não ficar só criando coisa em cima e aumentar a quantidade de débitos técnicos, né? Porque senão esse time acaba aumentando, tendo um efeito colateral que você pode ter com esse time, é aumentar a quantidade de débitos técnicos e de bugs e acabar gerando uma quebra de confiança ali entre as pessoas, né? Então esse é um ponto a se considerar quando você está pensando nesse tipo de time, né? E tem os times de produto, né? Que é a mesma coisa do feature team, só que ele cuida de um conjunto de features, que seria o produto. Ele cuida de todo aquele cenário. Ele fala que a Microsoft, por exemplo, ela roda esse tipo de time desde 1980. Só que esse tipo de time, qual que é o ponto negativo dele? Ele precisa de mais suporte. Ele precisa de mais apoio de Ops, de mais apoio de time de cloud, ele precisa de mais gente, porque senão acaba sendo muita coisa para ele, né? Quando a Microsoft roda esse tipo de time, eles acabaram criando o Azure, né? Que é uma infra como serviço. Então, o time de produto gerava demandas e esse time de Ops
ia facilitando essas coisas para esse time de produto não ter que se preocupar com isso, né? Então a gente tem uma primeira interação que é o modelo as a service, né? Uma primeira forma dos times interagirem. Uma outra forma que acontece, que surgiu no Google, é esse approach SRE, né? Que é baseado no error budget, que é o quanto de downtime é aceitável para aquela aplicação. Baseado nisso, você gera a sua estratégia de confiabilidade, de disponibilidade, do que aquele time de produto precisa desse time de SRE, né? Se é aceitável um downtime de 15 minutos por semana, então a gente tem que pôr um time de SRE trabalhando aqui junto até a gente chegar nesse valor, e depois esse time não precisa ficar direto, né? Ali trabalhando junto com esse time de produto. Todos esses movimentos surgem para diminuir a carga cognitiva de um time de produto, né? E agora a gente chega nas 4 times, né? Então vamos lá, a gente tem um time de produto, que ele vai lidar lá com arquitetura, código, infra, UX, disponibilidade, teste, métricas de UX, métricas do cliente, performance, QA, segurança. Cara, é muita coisa para um time só lidar. Então, a gente tem 4, eles mapearam 4 tipos de times. O primeiro time é o String Aligned Teams, né, que ele representa com essa corzinha amarela aí, que é o time de produto, vamos propriamente dito, que é o time que sabe o domínio, que sabe o negócio, que está mais perto do cliente. E todos os outros, e os 3 times que surgem depois são para aliviar a carga cognitiva desse primeiro time. Então, você sempre está formando um time que está olhando para alguma área de atuação, alguma área de negócio, e você está olhando para times que servem para reduzir a carga cognitiva. Porque quando você reduz a carga cognitiva, você aumenta a produtividade de um time, né? Ele consegue se preocupar com menos coisa, logo ele consegue entregar mais coisa também. Então o String Aligned Team é o time de produto como a gente conhece, que é o time que sabe tudo sobre o domínio, que está próximo do cliente, que está olhando para esse lado mais perto do cliente. Aí a gente tem o time de plataforma, que é um time que ele surge para diminuir a carga cognitiva lá do String Aligned Teams, né? Num sentido, em mais baixo nível, né? No sentido mais de servidores, de ferramentas que facilitem o dia a dia do time de produto. Então, foi como surgiu lá o Azure, né? O time de produto, tá muito a gente tá conseguindo fazer numa velocidade rápida algumas features, mas pôr no ar tá um pouco difícil. Aí um time de plataforma entra para simplificar ali de repente o deploy. Ou para simplificar a forma como você tem acesso aos ambientes, aos dados, às métricas, sei lá, a dados de performance, por exemplo. Você tem um tipo de time que é muito interessante, que são os Enabling Team. Esses times, eles são formados por especialistas em alguma área, e eles existem enquanto for necessário. Esse é um ponto muito interessante, né? Quando a gente está pensando que os times eles se modificam de acordo com o necessário para a empresa, né? Então, é um time que geralmente está olhando em fazer pesquisa, fazer teste com novas coisas, e ele surge para apoiar um time de produto em alguma área específica, que o time de produto aquele time não tem tanto conhecimento, você monta um time para apoiar ele durante o tempo e depois você pode tirar esse time de lá, né? Um time que ele surge com especialistas, mas ele não fica junto com o time de produto para sempre. E você tem o último tipo de time, que é o Complicated Subsystem Team, que são os times que surgem para lidar com sistemas que são necessários, mas não estão diretamente ligados ao produto. Então ele dá o exemplo, por exemplo, de um sistema que você tem vídeos, você precisa exibir vídeos, mas o time de produto não precisa se preocupar como decodificar e codificar os vídeos e como tudo isso funciona. Isso é um subsistema, né? Você pode ter um time olhando para isso, e aí quando o time de produto não precisa se preocupar com isso, ele simplesmente usa esse sistema, você reduz a carga cognitiva daquele time e você facilita as coisas para o time de produto, né? Então poderia ser, sei lá, um chat, poderia ser qualquer tipo de sistema que o produto usa, mas
cara, não é o foco do produto ter que priorizar se vai fazer uma melhoria nesse codificador de vídeos ou se ele vai mudar a forma de adquirir novos clientes, sabe? Como que você prioriza isso? Os dois são importantes. Então, quando você coloca isso para um time cuidar, todo esse subsistema que é muito importante, mas que não é o foco do produto, você também reduz a carga cognitiva dele. Então, percebe que a gente tem o primeiro tipo de time, que é o que olha para o negócio, e a gente tem os outros três que reduz a quantidade de cargas daqueles times, né? Então, você consegue manter aqueles times menores e com uma responsabilidade menor também, né, consequentemente. Então, é um exemplo de como você desenharia, né? Agora que você sabe os tipos que existem, você, pô, então beleza, tem um time de plataforma que funciona as a service de produto, mas ele está com um time em cima ali de expert em algum tema, facilitando muitas coisas. Então, eles estão trabalhando bem em pair ali. E também, quando precisa alguma coisa para um outro subsistema, eles fazem um request para um outro time e funciona as a service. Então, se você começa a mapear seu time usando essas caixinhas, você começa a ter uma visão melhor de como está fluindo o trabalho ali dos times que existem naquela empresa. E um outro exemplo é como isso se modifica, né? Por exemplo, no estágio 1, né, surgiu lá um novo time de produto, um novo produto está sendo desenvolvido. No primeiro estágio, ele está aqui sozinho, fazendo lá o que tem que fazer. No segundo estágio, um mês, 2 meses depois, algumas coisas já começam a ser muito necessárias. Então, você pluga ali um time que, nesse caso do exemplo, é um time de especialista em SRE, que vai ajudar com suporte a deploy, a monitoração, a alertas. Então, ele vai trabalhar ali colaborando, o time de produto, pô, a gente precisava entender como fazer isso. Aí você pega esse time de expert, ó, dá para fazer assim, vamos tentar fazer dessa forma. No estágio 3, está tendo muita demanda desse time, o time de produto não consegue mais focar no produto, porque está tendo que olhar muita coisa em volta. Você coloca esse time para trabalhar em colaboração, né? Então o time está lá dentro, colaborando direto com o time de produto, né? Tá? Eles estão trabalhando junto, ali no mesmo planning, vamos dizer assim. E na fase 4, pô, já atingimos ali o downtime aceitável, tá tudo sob controle, super fácil de fazer o que a gente precisava fazer, de monitorar e tudo mais. O time, ele volta a trabalhar sozinho, né, sai esse time de expert, e passa a funcionar através de SLO, né, através de tickets. Então, a partir de agora, se o time de produto precisar de alguma coisa, abre um ticket. Então, essa é mais para dar ideia de como você utiliza essas caixinhas e monta esses times e coloca ele para interagir de determinada forma, de acordo com a sua necessidade. Né? Que é um exemplo de como as coisas evoluíram ao longo desse tempo, né, desse período. Então, a gente já viu que facilitando, colaborando, né, que tá bem dentro do time. E aqui ele faz uma escalinha de mais ou menos como você poderia considerar para ter esses times. Você tem, então, primeiro quadradinho, você tem uma engenharia de maturidade, uma maturidade de engenharia baixa, mas o tamanho da sua empresa, o tamanho do seu software também é baixo, né, também é pequeno, você pode ter times especializados trabalhando em colaboração, com forte colaboração. Eu já trabalhei num esquema desse, né, eu era o time de back-end, tinha um outro time de front-end, tinha um outro time de Android e iOS. Então a gente, cara, sentava junto no planning, definia qual era a API, qual era os requests, qual era o retorno, qual era o método HTTP. Quando terminava, o que vocês vão precisar de dados? Ah, vamos precisar desse JSON aqui, vamos estruturar um JSON, dessa forma tá legal, tá legal? Cada um trabalhava no que era especialista, então eu já gerava lá uma rota com controller tudo hardcoded e dava para a galera do front e do iOS. E aí eles trabalhavam lá no que eles eram especialistas, fazendo front, fazendo Android, e eu fazia o back-end por trás. Quando esse back-end estava pronto, eu só deixava a resposta agora dinâmica, não era mais hard-coded, e a gente só passava para uma fase de QA. Então era cada um, ninguém invadia o espaço do outro, era cada um muito especializado, porque o time era pequeno, era tipo 6 pessoas, e o tamanho da empresa era pequena também, então funcionava bem. Se a sua maturidade, aí ele te dá outros exemplos, né? Ah, por exemplo, aqui o Azul, se você tem uma maturidade de engenharia alta e você também tem muita gente na empresa, tem um time muito grande, meio que tanto faz, você pode testar aí e ver como você quer trabalhar, se você quer trabalhar com times que vão de ponta a ponta ou com times especializados. Se você tem uma maturidade de engenharia baixa, mas você tem um projeto muito grande, talvez você possa trabalhar as a service, né? Porque vai ter muita pessoa comunicando com muita gente, talvez as a service funcione melhor.
Ao longo do livro, ele te dá algumas jogadas desse tipo. Então, a gente sempre considera ali, né, o que ele vai falando no time, a gente sempre considerar a maturidade de engenharia, o tamanho da empresa, a quantidade de pessoas trabalhando, o tamanho do software, mas principalmente a carga cognitiva de um time, né? Isso vai dizer bastante da performance daquele time. É isso, eu espero que a gente tenha conseguido sair daqui sabendo quais são os diferentes tipos de times que existem, como eles podem se relacionar ao longo do tempo e o que levar em consideração na hora de fazer essas mudanças.